É o Cruzeiro em mais uma janela de treinos na Toca da Raposa 2, pensando nesse clássico contra o América, jogo que transmitimos ontem aqui na Itatiaia, e toda essa polêmica também envolvendo a parte de arbitragem, enfim, é o América nessa luta aí na parte de baixo da tabela, e é um adversário sempre complicado na vida do time celeste. Ô Romano, até analisando aqui, o Simões está aqui também, o Panzi, para a gente até construir junto esse pensamento. Olha só, o Cruzeiro 12º, 29 pontos marcados, vai enfrentar o América, que é o 19º, com 17. São equipes da parte de baixo da tabela, e o Cruzeiro no primeiro duelo, né, nesse confronto no Campeonato Brasileiro, venceu e goleou. É importante para o Cruzeiro também fazer esses 6 pontos contra um adversário que está nessa luta na parte de baixo, até para diminuir as forças, né, do América, não só a questão do clássico, de vencer um time que tem essa rivalidade regional, enfim, o América sempre é uma pedra no sapato do Cruzeiro, mas também por conta dessa parte de tabela, por conta do Cruzeiro fazer essa pontuação e até tirar as forças do adversário na corrida aí do Campeonato Brasileiro. Por isso, uma semana dedicada aos treinos na Toca, com a observação ontem feita pela comissão técnica do Cruzeiro em relação às qualidades que o América tem. Perdeu para o Vasco, mas o primeiro tempo foi duríssimo, né? Foi um jogo muito bom, e aí o Cruzeiro sabe que não vai ter vida fácil, Xará. Ô Alexandre, não sei se foi você que falou, e se não foi, me desculpe, mas quando você entra num campeonato de pontos corridos, a conta deve ser o seguinte: contra adversários, você mapeia os adversários, e aqui eu preciso conquistar no mínimo 4, no máximo 6 pontos. É mais ou menos por aí? Mas tem um aspecto para esse clássico pro Cruzeiro, né, Romano? A gente falando do lado do Cruzeiro, tá? Que é um confronto que vale muito mais do que 3 pontos. Eu acho que esse jogo de domingo para o Cruzeiro, por quê? Por causa da rodada. De todos os times que estão abaixo dele, ou dele para baixo, todo mundo tem jogo mais difícil. Porque o Internacional, a gente acabou de falar aqui, deve ter um time reserva contra o Atlético no Beira-Rio, e o Atlético embalado. O São Paulo faz um clássico com o Corinthians, e o São Paulo joga amanhã contra o Coritiba, tá? Então tem esse ponto. Vasco e Santos se enfrentam, um jogo dos desesperados na Vila Belmiro. O Goiás fecha a rodada com o Botafogo pressionado lá no Engenhão, tá? O Bahia vai ao Maracanã pegar um não menos pressionado Flamengo, que tem muita qualidade. E o Coritiba faz o Atletiba, por mais que ele seja mandante, não dá para comparar os times do Atlético do Paraná e do Coritiba, e a gente sabe o que é a rivalidade estadual, o que significa, né, o Atlético do Paraná aí vencer o adversário que está na zona de rebaixamento. Então, esse clássico de domingo é uma decisão da decisão para o Cruzeiro. O América também é muito importante, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas para o Cruzeiro, pela confecção da rodada, pelo que essa 25ª rodada tem de jogos, é uma partida que o Cruzeiro precisa encarar como o jogo do ano. Para o Cruzeiro é o jogo do ano. Vencer o América no domingo é um passo muito importante para poder escapar do rebaixamento. O Vasco agora só está a 3 pontos, né? O Vasco está a 3 pontos e a zona de rebaixamento está a 4. Pois é. Porque o Bahia agora é o 17º com 25 e o Cruzeiro tem 29. Então, para que ele possa voltar a ter uma gordura em relação ao Z4, ele é obrigado a vencer o clássico de domingo. Claro que vai ser um jogo muito difícil, o Pansieri colocou aí, o América ontem tinha 14-0 em finalizações, quando o Maidana fez a lambança e foi expulso, tá? Mas de toda forma, o Cruzeiro não pode ficar adiando também vencer o jogo em casa. E esse jogo é mais, te digo, muito mais do que 3 pontos. É um jogo chave, pode ser um marco do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro, pelo desenho que a gente tem da 25ª rodada. E se a gente pegar um outro recorte, o Cruzeiro foi muito mal como mandante no Campeonato Brasileiro. É o penúltimo. É o penúltimo, né? Edu, e principalmente assim, aí tem vários fatores, a gente coloca a questão de que o Cruzeiro ficou sem casa no primeiro turno, né? Teve que jogar Uberlândia, Sete Lagoas, ficou entre Mineirão e Independência, agora Mineirão está estabelecido, está para fechar aí. Parte também esse jogo da importância de melhorar o seu rendimento como mandante,
que é fundamental num campeonato de pontos corridos? Sem dúvida, Romano, e pega o pior visitante do campeonato, né? O América tem 12% de aproveitamento. Como visitante, nenhuma vitória, 4 empates, 7 derrotas. O Cruzeiro vai receber um América sem 3 dos seus principais jogadores, talvez o principal fora, que é o Martinez. Felipe Azevedo, que é um cara fundamental taticamente para esse América, o Maidana, em termos de liderança, todos eles fora. E o Maidana estava bem. O América já vai para o jogo tendo perdido aquele famoso jogo a menos, né? Não, nós estamos recuperando, mas tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Aí vai e perde o jogo a menos. Que fechou o turno. Que fechou o turno para o América. É um jogo fundamental. Eu odeio a palavra obrigação, né? Mas se você olhando para a tabela e para a sequência do Cruzeiro, torna-se obrigação. O Cruzeiro venceu o América pelos desfalques do América, pelo momento do campeonato. O Cruzeiro teve a oportunidade de abrir 7 pontos de uma zona do rebaixamento, ou seja, 2 rodadas. O Cruzeiro poderia perder 2 rodadas que ainda assim não entraria numa zona de rebaixamento. Então, é um jogo fundamental. Falei agora há pouco da sequência do Atlético, né? São fundamentais as 2 próximas rodadas para o Cruzeiro. O América em Belo Horizonte e o Cuiabá lá em Cuiabá, porque depois disso o Cruzeiro passa a enfrentar, entre confrontos diretos, adversários superiores, que estão à frente da tabela, jogos mais complicados. Então é fundamental que ele some 6 pontos nesses 2 jogos, e ele tem condição. Por pior que ele seja como mandante na temporada, ele é muito favorito diante do América nessa partida. E eu acho que ele vai a Cuiabá como favorito também contra o Cuiabá, por ser um bom visitante e pelo adversário passar por um péssimo momento na competição. Então o Cruzeiro tem que tirar proveito do momento dos adversários e do que o campeonato apresentou para ele, Romano. É o jogo clássico nesse domingo e mais uma intertemporada para trabalhar, para fazer ajustes e aí sim enfrentar o Cuiabá. O Cuiabá, ô Xará, depois que o Deivinho foi na TV e entregou a tática, não ganhou aquela foi demais. Ninguém. Aquela foi demais. Ele explicou tudo, né? E com detalhes. Do jeito que vocês 3 que gostam de análise tática e tal, e comentam, se divertem. Imagina um treinador vendo o jogador explicar daquele jeito. Coisas do futebol. Ô, Romano, sobre essa intertemporada que citou o Panzi, deixa eu explicar. O Cruzeiro fazia uma programação determinada para o jogo no dia 8. Depois a logística do Cruzeiro foi surpreendida com esse jogo sendo alterado para o dia 5. E aí eles arredondaram e já fecharam a logística dessa intertemporada. Então o Cruzeiro utilizando aí a Toca da Raposa 2 para fazer essa intertemporada. E aí o técnico Zé Ricardo vai dar a carga de atividades. Ontem teve trabalho em 2 períodos, foi uma novidade em termos de preparação do Cruzeiro. E acredito que nessa intertemporada também terão treinos desta modalidade de 2 períodos, ou seja, essa preparação para um período de pelo menos 13 jogos que o Cruzeiro tem. Porque sabe que depois eu passei o calendário aqui no sábado, aí é brincadeira, né? Aí é um jogo atrás do outro, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Por isso, essa parada vai ser importante para o Cruzeiro dar aquela valorizada também na parte física, mas sem perder a parte tática, a parte técnica e o que quer nesse incremento de trabalho do Zé Ricardo. O Cruzeiro já anunciando também que tem 15 mil ingressos comercializados para o jogo de domingo. Teve um acréscimo, Romano, a gente falava em desconto, mas acabou tendo um acréscimo. Não foi aquele acréscimo, não, mas é acréscimo. No jogo contra o Bragantino era 60 inteira, meia 30. Para esse jogo contra o América foi 80 inteira a 40 meia. Então teve-se um incremento também, teve um aumento aí no valor do bilhete, mas o torcedor quer apoiar o time e quer fazer melhorar também esse aproveitamento. Como mandante, eu falei em nome de Betfair. Com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro, são 18 milhões de apostadores no mundo, você pode apostar também. O clássico tá chegando, vai lá, faz aí a sua aposta no Cruzeiro para buscar essa vitória contra o Coelhão. Termos e condições se aplicam para maiores de 18 anos. Ô Romano, e hoje já anunciando, mesa redonda, bastidores especial, teremos Lucas Silva, volante do Cruzeiro, estará com a gente para falar desse momento, desse retorno ao Clube Celeste. A camisa do Cruzeiro combina com o Lucas Silva. É uma frase que eu sempre leio nas redes sociais e é verdade. E vai ter muito assunto para tratar com a gente aqui. Vai ter ingresso também, tem prêmio. Vai ser realmente uma noite muito legal para você que é torcedor do Cruzeiro. Só vou incrementar.
a camisa do Cruzeiro é a segunda pele dele. É verdade, bem lembrado. Na próxima participação, você vai trazer o que pra gente? Setor ofensivo. A gente, naquela bela nossa reunião de pauta, chegamos a uma informação importante. O que pode fazer o Zé Ricardo em relação até garotos que estão aí treinando no time sub-20? Será que dá para reforçar o elenco principal do Cruzeiro? Eu acho que vai ser muito assunto para o nosso debate.